A minha percepção em relação ao que eu vejo ao trabalho re- remoto, ou quando o pessoal vai realizar essas videoconferências, é que tem faltado, parece, talvez eu esteja errado, né? Ainda um certo refinamento em questão à liderança. Quer ver, ó? Quando a gente participa de um grupo que tem, vai, 10, 15, 30 pessoas, né? Fica faltando uma espécie de comando, né? Fica aqui muito claro a percepção da falta de organização, ou seja, todos querem falar ao mesmo tempo, às vezes saem diversas barbaridades, ou às vezes coisas assim, piadas mesmo, sem noção, entre as pessoas que estão fora do relacionamento virtual naquele momento. Eu percebo também que às vezes existe aí a falta de capacidade de se relacionar, uma falta de autoconfiança, disciplina, autocontrole, autoestima também lá embaixo para poder assumir um trabalho virtual. Eu percebo também, posso estar errado, quem quiser discordar, que esteja assistindo, pode colocar aqui suas perguntas, estamos aqui realmente para evoluir no assunto. É como o Mário disse logo no começo, nós não sabemos para onde vai, o que vai acontecer e tampouco, né, temos uma noção clara ou totalmente como uma verdade única de que aquilo que a gente está pensando seja realmente o caminho que está seguindo. Então você pode escrever aqui um comentário se você discordar, né? Então, mas eu tenho uma percepção que muitas pessoas às vezes omitem de querer aparecer num vídeo, né? Para poder demonstrar determinados dados, uma falta de empatia, falta ainda de tato em relação do trabalho em equipe e uma habilidade interpessoal. Ouvir objetivamente, eu fiz uma anotação, e também eu percebo que talvez, né, seja o momento do líder agora ele se reinventar nessa nova realidade. Eu fiz uma pesquisa também pela internet e vi que algumas pessoas também estão compartilhando da mesma ideia, né? A sua percepção em relação a isso, nessas competências, elas precisam ser trabalhadas, ela precisa buscar mais conhecimento, se relacionar mais para poder enfrentar esse novo período que a gente está vivendo? Bom, de novo, são várias perguntas, eu vou tentar aqui organizar. Em primeiro lugar, é sim verdade de que há situações em que uma reunião é ampla, envolve muitas pessoas, e se não houver uma coordenação adequada da reunião, usando recursos, inclusive, de mandar todo mundo desliga o microfone, quando alguém for falar, levanta a mãozinha para falar, ou seja, é como numa sala de aula, parece brincadeira, mas é como numa sala de aula, levanta a mão para falar, fala e abre o som de quem vai falar. Se não existir um comando, a reunião vira uma bagunça e muita gente até sai da reunião. É verdade. Há uma certa falta de disciplina, até natural, né, porque tem coisas que são muito recentes, mas a gente mesmo em reunião presencial, mesmo numa sala, a gente às vezes percebe que as pessoas não estão todas elas sintonizadas, focadas com atenção máxima em quem está falando. Existe uma perda de energia no ambiente, mesmo presencial. Quando se está trabalhando em trabalho com uma reunião virtual, por exemplo, pode acontecer de alguém que está na reunião, toca o celular dele e ele começa a falar. E se ele estiver com o áudio ligado, ele vai estar conversando com alguém, o pessoal todo está ouvindo, e o pessoal está mandando mensagem para ele desligar o áudio, mas ele está falando no telefone e não está Então, eu estou falando porque eu já vi acontecer isso. Isso traz prejuízo financeiro depois também. Não é só financeiro. Existe digamos assim, um mal-estar geral. Exato.
porque quebra a conversa que está existindo, que reuniu aquele pessoal, porque uma pessoa se distraiu e é indisciplinada. Então, o que você falou é verdade. Reuniões amplas hoje, quando se vai trabalhar com muita gente, às vezes até debatendo um assunto, é preciso que antes exista uma regrinha. E não é para ser chato ou para censurar, não, é para que isso funcione melhor. Do contrário, haverá uma perda geral de desempenho, e as pessoas que muitas vezes são pessoas de um alto nível gerencial acabam saindo da reunião, se desligando e digamos, não contribuindo com aquilo. Outro aspecto que você falou já entra numa questão de inteligência emocional, de autoconfiança. É a pessoa que muitas vezes se sente envergonhada de falar, de participar, acha que não vai conseguir se expressar direito, mas isso a gente tem também numa sala de aula, numa reunião presencial. Pessoas que ficam quietas o tempo todo, pessoas que não se manifestam, e mesmo quando perguntadas, tem uma resposta muito pontual, muito curta. Então, nesse aspecto, que eu acho é que as pessoas que têm qualquer problema de autoconfiança em qualquer tipo de situação, o ideal é desenvolver este tipo de competências que são ligadas, né, à verbalização de uma ideia, e possam se sentir um pouco mais à vontade. Ainda que correndo o risco de falar algo que não é tão pertinente ou cometendo algum erro de português ao falar, isso hoje em dia é o tipo da coisa que não se deve dar tanta atenção. Claro que é importante falar direito, né, mas se a gente fosse cancelar quem fala errado, a gente não teria mais comunicação na face da Terra, até mesmo em televisão profissional. Exatamente. E você colocou mais uma questão que eu quero trazer, é o seguinte: quando se fala em competência e comportamento, uma coisa é como a pessoa se comporta, como ela se comunica. Por trás disso existem motivações, ou seja, o que motiva a pessoa a ser daquele jeito, né? Agora, na base, a gente são aspectos de inteligência emocional e aspectos de competências. Se a pessoa valoriza e se sente com clareza numa determinada competência, aquilo gera autoconfiança e, portanto, ela trabalha com base naquilo. Se ela não se sente competente ou não tem muita clareza num determinado ponto, ela vai ficar titubeante e, portanto, não vai avançar dentro daquela área. E no caso da axiologia, nós trabalhamos sempre com 3 focos, né, ou 3, entre aspas, mundos, né? O mundo da pessoa, né, o mundo dela olhando para si, o mundo do grupo, o mundo de quem está em torno, e o mundo dos sistemas e das tarefas. Eu vou usar o seu exemplo, Alessandro. Você é uma mesma pessoa, do mesmo jeito, pensa de uma certa forma, e você é transferido profissionalmente para a Ásia. Então, você é a mesma pessoa, tem os mesmos valores, você se vê de um determinado jeito aqui, aí você é transferido para a Ásia. E quando você chega lá, você encontra um outro, eu vou chamar, entre aspas, sistema, um outro ambiente, um outro sistema de vida. Na realidade, você não mudou, mas você, neste novo ambiente, nesse novo sistema, vai ter que ter o exercício de competências que aqui você não exercitava tanto, lá vai passar a exercitar. Então, algumas competências que você aqui nem sabia se eram fortes ou não, você vai precisar exercitar lá. E qual o melhor dos mundos? É que antes de qualquer coisa, você fizesse uma avaliação
para gerar um autoconhecimento. Então, o que a gente sempre tem dito em vários trabalhos que a gente realiza é busca o autoconhecimento, mas não busca de qualquer jeito, não. Sim. Procure utilizar de avaliações adequadas que possam te dar a informação, te subsidiar em aspectos que dizem respeito ao teu cotidiano, seja no que diz respeito à inteligência emocional, seja no que diz respeito às competências avançadas que você tem ou que, em alguns casos, você precisaria desenvolver. E isto, com foco no trabalho remoto, faz todo sentido. O tipo de prestação de serviço, e aqui eu não estou me vendendo, eu estou apenas usando como exemplo, prestação de serviço que eu faço nesse sentido, a gente trabalha com 37 competências que são aceitas academicamente, cientificamente, como competências relevantes para quem vai fazer o trabalho remoto. Uhum. Agora, se eu vou sair dessas competências que estão divididas em 5 grupos, esses 5 grupos de competências mostram que eu preciso ter competência emocional para eu poder trabalhar remotamente. Eu preciso ter uma visão estratégica dos resultados que eu tenho que obter. Portanto, eu tenho esse grupo de competências emocionais e estratégicas também se unem ao grupo de competências motivacionais. E eu preciso ter, imagina, no meu dia a dia, eu vou me relacionar com pessoas, e sejam de equipe ou seja de uma forma episódica, eu tenho que ter competências de relacionamento. E no final das contas, eu estou sozinho, eu tenho que ter uma disciplina, eu tenho que ter competências disciplinares. Note que a gente aqui está estruturando e mostrando para todos vocês que estão vendo o seguinte: não é a competência ao acaso que a gente está falando, existem estudos que mostram quais são as competências e para cada um desses grupos. E existe também, para aqueles que exercem papel de liderança, um outro grupo de competências, são 13 competências, específicas para o líder. O líder precisa ter todo esse resto aqui, quando ele está trabalhando à distância. Mas ele vai exercer também algumas atividades de liderança que exigem outras competências. Na medida em que a pessoa identifica para essas competências como ela está, ela consegue, digamos assim, olhar melhor. Eu sou desse jeito, eu preciso melhorar aqui. É por isso que eu tinha essa dificuldade, ou por isso é que as coisas não estavam dando tão certo, porque eu não exercitava bem ou eu não valorizava bem essa minha competência. Então eu quis aqui trazer um pouquinho de conteúdo adicional para mostrar o seguinte: tudo que a gente está falando não surge do acaso. Há estudos e avaliações específicas que permitem dar a informação para alguém aumentar seu autoconhecimento, conhecendo melhor, ganhar autoconfiança e poder desempenhar melhor o seu trabalho. Isso vale também, é claro, para o dia a dia do escritório, normal, para aquele cotidiano anterior. Mas como o foco hoje é falar em produtividade no trabalho remoto, no teletrabalho, a gente tem esse conjunto que eu quis aqui esclarecer.